Vamos falar do Arboleda, ele apareceu ou não, Hernan? Apareceu onde? Lá no Não, Equador. em algum lugar que ninguém sabe onde ele tá. Onde ele tá, Viola? Esmeralda é o nome da cidade. A cidade Não sei onde dele? ele tá, mas tá melhor que a gente, viu? Ah, nós estamos bem aqui, Felipe. Ou não sei. ou não, nós Ah, me também. falaram assim, se fosse Mas a gente notícia já volta ruim... com essa do Corinthians, tá? Fechou. Mas Vamos ele lá. sumiu e aí quer rescindir, mas também não pode ir para outro clube agora, aqui no Brasil, pelo menos. Fechada a janela. Ah, então. Ó, Vai chegar a 2.000 curtidas aí ou não? vai chegar, Vai. lógico. Pô, vai. tem que chegar, pô. 2.000 não, 3.000 até a gente terminar aqui o Fala Fonte. 6.000 aparelhos aqui conectados. O Arboleda não deve... Ó o Felipe ali, tá no ar ali. Fala alguma coisa. Oi. O Arboleda não deve vestir mais a camisa do São Paulo. Oxi. A tendência é essa, que ele não jogue mais pelo São Paulo. E isso é muito de uma visão de dentro do São Paulo, dentro do clube. O Arboleda não foi no treino da sexta-feira, que seria a véspera do jogo contra o Cruzeiro. Ele não apareceu, o São Paulo tentou contato. Inclusive, pessoas do clube foram até a casa dele, bater na porta, já não estava mais. E depois o São Paulo acabou descobrindo, através de outras pessoas, que ele já estava no Equador na sexta-feira, no sábado pela manhã. E, obviamente, não apareceu para o jogo, não foi relacionado, foi cortado da relação. E, desde então, o São Paulo não consegue contato com o Arboleda. Nos bastidores do clube, é certo que ele já mudou o número do telefone. É isso. Inclusive, uma pessoa que é muito próxima ao Arboleda aqui no Brasil foi para o Equador, já está no Equador e levou pertences importantes do Arboleda. Isso significa, na leitura de muita gente dentro do São Paulo, é que ele não volta, em breve ele não vai voltar, assim, vai ficar muito tempo lá no Equador. O São Paulo entende que o Arboleda está fazendo algo assim que é totalmente fora do que é a história dentro do clube dele. O São Paulo trata o caso como algo que nos próximos dias ou é uma rescisão ou vai ser uma justa causa. Aí entra numa questão trabalhista. Então o São Paulo ainda está estudando como vai acionar a justiça em relação ao Arboleda. Todo mundo dentro do São Paulo lamenta muito a postura do Arboleda, que é um cara querido por todos. O São Paulo ajudou ele muito em questões particulares que ele teve. O São Paulo não deve nada, me garantiram dentro do São Paulo que não deve nada para ele. Não tem salário atrasado, não tem premiação, nada. Foi pago a ele tudo, zeraram todas as dívidas. Entendem nos bastidores que ele está sendo ingrato com o Rui Costa e também com o Roger Machado, técnico que chegou agora, pelo fato dele não estar jogando e pelo fato da diretoria não ter dado abertura para conversas quando o Vasco e o Internacional, na última janela, sondaram o Arboleda. O Arboleda se interessaria por conversar com esses clubes e o São Paulo não quis abrir conversas. E aí ele teria ficado revoltado com algumas pessoas da diretoria, principalmente o executivo de futebol, que é o Rui Costa. Então, assim, o São Paulo trata isso com ainda muita tranquilidade, muita calma, para não tomar nenhuma decisão de cabeça quente. O jogador, eles entendem que não joga mais pelo São Paulo ou não deve mais jogar pelo São Paulo porque não dá sinais de retorno. Que loucura. O staff do Arboleda também não tem conseguido falar com ele. Os empresários no Equador não conseguiram falar pela mudança de telefone, por ele estar lá na cidade natal dele, que é Esmeralda. Não acreditam que ele volta para o Brasil. O que está se desenhando é um Arboleda, entre aspas, forçando uma saída, o São Paulo dando a rescisão, seja por amigável ou por justa causa, ele fica no Equador até a janela. Aí ele arruma um clube ou lá no Equador ou aqui no Brasil. Então, a apuração que eu tenho é que não tem nenhum clube brasileiro negociando com ele, mesmo porque os caras não conseguem falar com ele, ele mudou o número de telefone. Que loucura isso. Sumiu, pô. Que loucura. Assim, vai cenas dos próximos capítulos, mas a coisa tá muito feia. A relação praticamente acabou. Cara, ele tem contrato até o final do ano que vem, né? São Paulo renovou o contrato dele. São Paulo renovou e, assim, usa uma carta de opinião aqui. Posso usar uma vez? Pode. Quer Cara, dizer, segunda vez, né? Eu acho que é a segunda vez. Dessa vez vale. Usando vai. muito. Não, Usando usa, vai.
Mas tem que ser contundente. Contundente, vamos ser contundentes aqui. O Arboleda, ele é um cara que talvez ele nunca tenha entendido que ele é verdadeiramente São Paulo. O São Paulo, como o Hernando já trouxe aqui, já passou pano para diversas situações do Arboleda nos bastidores, diversas situações, até aquela questão da camisa do Palmeiras, polêmicas extracampo. Então o São Paulo sempre defendeu o seu ativo. E o Arboleda, por sua vez, que está anos no São Paulo, quase 9 anos, nunca entendeu verdadeiramente o que é vestir a camisa do tricolor. Então agora, quando muda alguma situação dele no clube, como ele começa talvez virar um reserva, que ele poderia pegar aqui, não, vou mudar de situação, vou reverter essa situação, não, ele some. Então ele some com um contrato ativo, não responde ninguém e deixa o clube nas mãos. A torcida que sempre apoiou ele, sempre esteve do lado dele, tá aqui, cadê o Arboleda? Cadê meu ídolo? Então o Arboleda não é ídolo do São Paulo. Nunca foi, até por essa postura fora de campo. Então não tem que ficar esperando dele alguma coisa. Falei com alguns atletas sobre essa postura do Arboleda, se isso tinha reverberado dentro do vestiário. Muitos jogadores gostam do Arboleda, são amigos do Arboleda e sabem que ele é maluco, que ele é maluquinho. Então, assim, uma das frases que eu ouvi de alguns atletas foi: pô, o Arboleda deu mole. O Arboleda deu mole de novo. Sim. Porque, assim, já não é a primeira vez, só que dessa vez está caminhando para uma ruptura, está caminhando para um final de história. O Arboleda já tem quase 10 anos de clube, é um cara que sempre foi muito querido pela torcida, sempre foi da resenha, teve desempenho, porque ele é um baita de um jogador, ele é um baita zagueiro. Ultimamente não estava tendo tanto desempenho assim, tanto que foi perdendo vaga no time, não só agora com o Roger, mas também com o Crespo, ele já não estava jogando. E isso deixou ele querendo respirar ares novos. E o São Paulo falou: cara, tem um contrato aqui. Tem um contrato, eu não quero me desfazer do zagueiro que é querido pela torcida, que tem desempenho aqui dentro. Busca a tua vaga dentro do time. Cara, ninguém tem cadeira cativa aqui dentro do São Paulo. São Paulo não é maior, nenhum jogador é maior que o São Paulo. E nem pode ser isso. Então, assim, a conversa era muito franca, muito aberta. E aí ele decidiu meter o pé. O Arboleda meteu o pé e foi embora, literalmente. Que loucura. E a janela não está nem perto de abrir, né? Então, assim, eu entendo até muita gente que traz a informação de que tem o Inter que está negociando, tem não sei quem que quer buscar informações, o próprio VAR. O que eu tenho de informação o Renato avalia muito bem o Arboleda, gosta do Arboleda, mas não tem nenhuma conversa aberta. A tentativa de conversa que esteve quando a janela estava aberta, o São Paulo falou: não temos interesse em negociar o jogador. Uhum. E aí foi isso. O Inter também fez uma sondagem, porque buscava um zagueiro, até na época o Félix Torres foi contratado, buscou outros zagueiros na saída do Vitão e tal, e o Arboleda era um nome que era bem avaliado. Mas dizer que hoje tem negociação, primeiro, a janela está fechada. Segundo, o jogador não tem um valor de mercado para você abrir uma negociação. São Paulo não tinha interesse de vender e não me parece precificar o atleta agora. Acho que a coisa está partindo mesmo por uma questão judicial. E algo que é muito simples e básico. O cara está incomunicável. O cara não responde ninguém. O cara não está falando com ninguém. As pessoas do São Paulo tentaram mandar mensagem no Instagram, tentaram mandar mensagem por WhatsApp, já não respondia. E eles estão com a convicção de que ele mudou o número de telefone. O Arboleda já tem 34 anos, já tá mandando um aqui, ó. O que é isso aqui? O Rui Costa. Ele também já não vive o seu auge técnico também, né? Comparado com os... Obrigado e tchau, Arboleda. O pessoal, eu acho que a torcida me parece que cansou também um pouco disso. Né? Acho que é isso. É porque, assim, sempre o Arboleda tá numa situação em que... recentemente ele não jogou porque foi resolver problemas particulares no Equador, né? E o São Paulo sempre liberou. O São Paulo, para falar o português bem claro, o São Paulo sempre foi muito conivente com o Arboleda. Uhum. Essa é a verdade. Isso. E ajudou, como você falou. Ajudou. Cansou de ajudar ele com os problemas que ele teve, né? Outras gestões, não estou falando dessa gestão agora, do Macis, mas outras gestões passaram muito a mão na cabeça do Arboleda. Vamos lá, vamos relembrar o título da Supercopa. O presidente Casares, ele fumava charuto e dançava com a Arboleda no vestiário. Você vê o nível de resenha, de intimidade e tal. E era um cara que era, assim,
o Arboleda teve uma questão financeira, umas dívidas que ele tinha. O São Paulo ajudou o Arboleda nessas dívidas e tal, pagou os atrasados e tal. Muita gente falava dentro do clube, e eu não vou aqui confirmar porque eu não falei com o Arboleda, nem falei com gente do Arboleda, mas muita gente dentro do São Paulo falava, pô, o Arboleda às vezes tinha problema de conta bloqueada por causa de treta de justiça, Sei. de dívidas que ele tinha. Uhum. Então, assim, o São Paulo sempre foi muito conivente, sempre ajudou muito o Arboleda, sempre passou muito a mão na cabeça quando o Arboleda aprontava, principalmente fora de campo. Então chegou um momento que estourou, cara. Cansa, cara. E aí cansa. Mas, a torcida tá cansada, dentro do clube os caras estão muito pé da vida. Uhum. E assim, o caminho é esse. O caminho é o Arboleda não vestir mais a camisa do São Paulo. A gente tem informação, o pessoal tá pedindo pra falar do Palmeiras, vou falar do Paulinho, tá? Já explico por que o Paulinho foi viajar. Vocês viram que ele tava lá no voo? Tava no voo e a gente já fala sobre isso. Ele jogou um coletivo também, né? Isso. E aí, só pra não atropelar, uma questão que tá desde ontem também rondando. O fato do Dorival estar no mercado, isso pressiona o Roger ou passou, depois da goleada sobre o Cruzeiro, do que você viu lá no Morumbi, né? Ontem a rede social pegou fogo da torcida do São Paulo pedindo a volta do Dorival. Muita gente, inclusive, recuperando o post do anúncio do Dorival. Isso aí. Então, assim, a torcida do São Paulo, eu não vou dizer na totalidade, mas a grande maioria da torcida, principalmente de rede social, quer uma mudança, que é a volta do Dorival. Aproveitar que ele está no mercado agora. Esse é um ponto. Segundo ponto, me assustou o fato da escalação antes do jogo contra o Cruzeiro, o time todo ser aplaudido praticamente, e quando apareceu o Roger Machado no telão, o estádio inteiro vaiou. O estádio inteiro vaiou o Roger Machado. Sério? Na escalação antes do jogo. Mas depois da goleada não diminuiu, será? Não. Mas Não. foi uma vitória muito autoral dele, não foi uma vitória com as escolhas dele? Foi uma vitória convincente. Sim. Só que assim, tudo parte de uma construção. Uhum. Não é um jogo que vai fazer a torcida do São Paulo mudar o fora Roger. Não foi suficiente. Isso é um fato. Tá. É uma construção. Depende de outras situações, vai estrear na Sul-Americana amanhã e tal. E tem toda a sequência de brasileiro. E daqui a pouco Copa do Brasil. O que acontece hoje, e eu questionei alguns dirigentes do alto escalão do São Paulo, se poderia acontecer algum movimento do Roger Machado sair e vir o Dorival, já que está no mercado e é um cara que tem história dentro do clube. A resposta que eu tive foi: hoje, o São Paulo contratar o Dorival e demitir o Roger Machado é impossível. Impossível? É impossível. Chance zero. Porque a diretoria que está lá, vamos lá, Rafinha, Rui Costa, com o aval do Macis, bancam o Roger Machado. E querem que o Roger Machado tenha uma continuidade e que o trabalho vire, e como está virando, e aí deu mostras contra o Cruzeiro, que é um time forte, né? É um time que colocaram muito como favorito, principalmente depois da chegada do Arthur Jorge. Claro. Então, assim, a convicção é no trabalho do Roger Machado. A convicção é na evolução do time, do dia a dia com o Roger Machado. Então, assim, Dorival Júnior hoje é chance zero, é impossível. E do lado do Dorival, perguntei, com a saída do Corinthians e opções no mercado, dança de cadeira e tal, existiria a possibilidade do Dorival ir para o mercado agora, já semana que vem ou para ontem? A resposta foi: Dorival deve descansar, porque a passagem pelo Corinthians foi uma passagem vitoriosa, com 2 títulos importantes, mas foi uma passagem muito desgastante para o Dorival e para a sua comissão técnica. Então ele deve descansar, não deve abraçar um projeto por agora. Perfeito. Então, Até porque você não mostraria nenhuma convicção trocando o Dorival agora, quando você banca a contratação do Roger, em meio a todas essas críticas. Imagina, por uma pressão na torcida, tudo bem, o Dorival tem sua história no São Paulo, tudo mais, mas que tipo de convicção você mostraria fazendo essa troca por agora, né? É você governar, é você fazer gestão com o tablet na mão. Não dá. Vendo não rede dá, social. gente. Não dá. Como alguns clubes trabalham. Como muitos fazem. Muitos. Inclusive esse aí, por tempos atrás, era igual. Vamos lá, 2.000 likes então.
Olha, rapaziada, chegando aqui com mais um giro de notícias importantes do maior clube do Brasil. Claro que a gente tá falando do São Paulo. Então peço humildemente para você dar o like nesse vídeo e se inscrever no canal. Sobre o Dorival Júnior, o pessoal que tá aí, a torcida tá implorando, querendo muito o Dorival, mas aí, como eu disse aí, não tem condição, né? Porque não tem nenhuma possibilidade disso acontecer. Isso é mais parte da torcida mesmo. Então fica aí o desejo da torcida, mas o clube tá com os pés no chão, não vai fazer loucura, até porque os caras mantêm aí a decisão deles, não vai atender a torcida, né? Enfim, deixa aí no comentário a sua opinião, não esqueça de dar like, se inscreva no canal, ativa as notificações para ficar sempre atualizado sobre o que está sendo falado. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Fui!